voltei para Marte, tá, para Marte. E aí me dei conta, e aí eu acordei às 3 horas da manhã, voltei a dormir às 3h30. Eu não me considero uma pessoa que tem insônia, mas eu tenho um ciclo de sono completamente fora do padrão. Tá? E aí de 3 da manhã às 6h30 eu montei mais umas 15 apresentações de 15 minutos, cada uma por uma coisa, muito por conta das provocações de ontem, que serviram para demonstrar exatamente o quanto esse Marte é mais próximo do que eu imaginava. Já de partida, por exemplo, todas as questões que foram vistas ontem, elas são questões que nós, dos museus de etnografia e de museus de arqueologia, que são as duas áreas que eu sempre circulei desde estudante, nos debatemos com elas, todas elas. Eu vou apresentar, eu prendi a Ana Luísa lá em Salvador para a gente ganhar. Eu não pretendo ganhar o tempo dela, não. Eu acho que o ideal é fazer os 15 minutos e a gente ganhar tempo do debate. Tá? Eu vou deixar umas provocações, eu já meio que até indicar umas perguntas boas para o debate, tá? Para eu continuar. Então eu vou um pouco fazer essas considerações e depois algumas ligações que eu fiz. Por exemplo, a primeira de todas, eu vou falar sobre performance. Eu trabalho com cultura material na universidade, no curso, e assim, tudo que está no museu é documento de performance. Tudo é documento de performance. Tá? Todas as coisas, todos os objetos da cultura material, eles são resultados das nossas performances enquanto pessoas. Tá? A coisa se complica, ou em certa medida, na madrugada pensando, que todas essas questões de ontem, que estão há tanto tempo aí, e há mais tempo do que aquelas pessoas que recentemente começaram a pensar estão, todas essas questões podem nos ajudar, inclusive. Tá? Por exemplo, uma coisa que venho trabalhando, a ideia de corpo, um dos grandes problemas da performance musealizada, que é o alinhamento do corpo, assim como todo e qualquer objeto que está depositado pelos museus. Mas, enfim, tentando me convencer que eu tenho que ficar apenas no case no primeiro momento, aí eu vou. Então, eu trabalhei com 6 constrangimentos e desafios a partir. Essa é uma coleção que eu sou curador dela desde 2010, quando ela foi incomodada pelo Museu Afro-Brasileiro. Eu sou, entre idas e vindas, estou gestor do Museu Afro desde a década de 90, tá? Com idas e vindas e afastamentos. Essa centralidade em mim e no departamento tem a ver, centralidade em mim com algumas outras pessoas participando, tem a ver porque desde a década de 90 a gente conseguiu que esse importante museu da universidade, tá, fosse, enfim, cuidado pelo Departamento de Museologia. Pode parecer estranho, tá, mas a primeira vez que efetivamente o Departamento de Museologia da minha universidade, tá, foi convocado para participar ativamente da gestão de um dos equipamentos museológicos do museu, e desde lá a gente resolveu não largar o urso, tá? Com todas as dificuldades, efetivamente não é um museu instituído, tá? Não tem DAS de direção, tá? Não tem dotação orçamentária, ainda que seja, sem nenhum medo de dizer, sem nenhum desrespeito aos meus outros colegas de outros museus, o mais pulsante, o mais dinâmico, o mais de um monte de coisa que não cabe aqui, certo? Eu ficar arrolando. Então, por isso, como somos um departamento que a Ana agora está com a gente, agora, de algum tempo, um departamento com 8 ou 9 professores? Não? 9 professores. Obviamente, entre 9 professores, nem todos têm aderência para a gestão, ainda que tenha, nem todos têm aderência para a gestão e aderência para o tema, e aí você fica com 2 ou 3 professores que ficam se revezando nesse lugar. Vou entrar para a história, aliás, já entrei numa dissertação de um aluno do nosso programa, como alguém que não larga o osso, já foi, ele diz lá, certo, que a gestão é feita por pessoas que não largam o osso, certo, para proveito próprio do museu. Poderia usar uma expressão muito baiana aqui para definir a minha preocupação em relação a isso que ele pensa, mas não vou usar por tentar ter uma pessoa por elegância. Tá? Então vamos lá. Essa coleção, então, ela própria é uma coleção relacionada à performance. Tá? A gente tem, é uma coleção afro-religiosa, assim como tantas outras no Brasil, resultado de um processo performático da violência do Estado, da violência do Estado, executada pelo braço policial, mas não exclusivamente, executada pela imprensa, que a cada dia ficava cobrando que a polícia fizesse isso,
executada pelas pessoas de bem da cidade, que se queixavam do barulho produzido pelos atabaques, executada pelos médicos e pelos advogados da cidade, que acusavam as pessoas participantes dessas sociedades religiosas de curandeirismo e tantas outras coisas, que é um processo que está muito relacionado a uma ideia de higienização do território, tá? Higienização do território que passa pelos corpos, que passa, certo, em violentar corpos, violentar práticas culturais de corpos negros, não exclusivamente de corpos negros, mas majoritariamente de corpos negros, corpos pardos, enfim, corpos brancos, mas enfim, mais associada à perspectiva do corpo negro. Essa coleção, então, ela tem uma história, tá, muito longa, ligada ao Nina Rodrigues, mas só na essência ela não é relacionada materialmente ao Nina Rodrigues, que é esse médico da Faculdade da Bahia, que inaugura com outros os estudos raciais no Brasil, com um interesse muito grande em cultura material. O resíduo positivo disso, se é que há, mas há, no caso, é uma etnografia descritiva bastante interessante sobre práticas, certo? Mas à custa de uma construção dessa etnografia baseada em preconceitos e uma série de coisas. Essa coleção, então, está... Durante décadas ela esteve, durante um bom período ela esteve na faculdade, décadas na faculdade de medicina, depois ela vai para o departamento de polícia e compõe ela, junto com outras peças, o Museu Antropológico Estácio de Lima, que é o sucessor do Nina Rodrigues e que dá nome ao próprio museu que ele cria, quer dizer, que ele dá continuidade, tá? E que, enfim, desde muito tempo, então eu falo que é de performance. Primeiro, uma performance da violência do Estado, mas antecedida por uma performance cultural de comunidades religiosas. Tá? E se a gente quiser o tempo todo ficar na ideia de performance, antecedida pela performance das pessoas que produziram esses instrumentos. Então, só para a gente ficar, certo, no campo semântico da performance e tudo mais. Então, assim, em 2010, após anos e anos e anos de vários movimentos da sociedade organizada, sociedade civil organizada, representantes religiosos, certo? Em 2010, por uma questão política, duas matérias que são feitas, que saem na imprensa, no jornal de maior circulação, porque em 2010 esse museu já estava fechado, que era o Museu dos Horrores, o Museu Estácio de Lima, que ao mesmo tempo tinha um módulo para isso, mas na mesma perspectiva desse museu de século XIX, museus de medicina legal, vai apresentar um módulo relacionado a crimes, como por exemplo produção e circulação de drogas, consumo. Tem um outro módulo de tanatologia, que é referente a mortes estranhas ligadas à medicina legal, a deformações, enfim. E no meio o cangaço, que também aparece, o Estácio de Lima, o maior interesse do Estácio não era, ao contrário de Nina, a questão do negro em si, era o cangaço. Tá? Então o Estácio escreve o cangaço, defende esses cangaceiros, numas ironias absurdas. Ele tira cangaceiros do presídio e dois desses cangaceiros vão ser guardas de sala do Museu Estácio de Lima, onde estavam expostas, até a década de 60, cabeças dos seus companheiros de cangaço. Tá? Esse é um argumento que ele usa quando há um movimento para que as cabeças saíssem de lá, e diz, não tem nada de não natural nisso. Eles não se queixam dessas cabeças. Então essa matéria de 2010 tem uma repercussão não pública, mas tem uma repercussão interna no governo do Estado, que resolve então, enfim, tirar essas peças que nesse momento estão lá jogadas, tá? Desde algum tempo, jogadas lá num espaço que não é nenhuma reserva técnica. Então, fomos contactados, aí a professora Graça Teixeira, que acaba sendo quem vai dar continuidade inicial a esse processo, porque então, em 2010, por uma série de conversas, a partir, inclusive, do diálogo com representantes da comunidade religiosa, por exemplo, foi feito um comitê de pessoas anciãs, na perspectiva da senioridade, tá? Por exemplo, Mãe Estela, que era uma dessas pessoas,
se discutir o destino. E aí o primeiro constrangimento, né, o primeiro constrangimento é a origem, tá? Então, uma coleção religiosa que tem essa origem marcada, certo, como um documento. Na verdade, eu falo que é documento da intolerância, mas todos esses objetos foram tratados pelo Estado como um documento da barbárie. E aquela velha história, né, no espelhamento, efetivamente a barbárie do Estado, mas o discurso da primeira metade do século XX, que é um momento mais forte desse movimento, ainda que até hoje aconteça, até hoje a polícia ainda invade, hoje não tanto a polícia, mas, por exemplo, 5 minutos, tá? Invadem, esse movimento não acabou, mas pelo menos hoje o Estado não sustenta mais. Então, o primeiro constrangimento é da origem. Como ressignificar essa origem? E aí o primeiro desafio é contornar a expectativa. Havia desde sempre uma expectativa de repatriamento físico. Essas peças teriam devolvido. Não há como devolver essas peças. Não há, porque há um desligamento total. Não há documentação de origem. Não há. Ao contrário, por exemplo, 10 anos depois acontece no Rio de Janeiro a volta do acervo que estava no Museu de Polícia, mas inclusive eu imaginava que havia mais fonte documental, em contatos com eles é uma situação muito parecida. Então não há, e aí esse comitê de anciões, eles decidiram e pensaram que o museu seria um lugar de representação para essas peças. O segundo constrangimento são os silêncios, que eu já falei, falta documentação, falta referência, e aí qual o desafio? Contornar. O contorno inicial pela documentação oferecida não existia, tá? Aí no segundo momento de contornar isso, nós recorremos aos arquivos da própria polícia, que coincidiu que quando a gente começou esse processo ainda estavam fechados e foram abertos. Os livros são muito superficiais, eles dão a nota, você tem a anotação de ocorrência e de queixa. Uma queixa pode virar ocorrência. Então, você tanto tem queixa dizendo que alguém ligou dizendo que havia um incômodo de sujeira e de barulho feito numa casa religiosa, como você também pode dizer que o guarda civil saiu e foi, certo? Mas não há um detalhamento, por exemplo, que é o que nos interessava, do rol de objetos que teriam sido retirados. Esse detalhamento vai aparecer nos jornais, tá? Que é a fase em que a gente avançou na pesquisa. Então, o segundo constrangimento é o silêncio, e o segundo desafio é exatamente prospectar essas marcas, seja por documento, ou seja, esse é o acervo, esse é material de trabalho. No dia que eu fui então lá recolher, então são peças extremamente importantes, há desde peças ligadas à indumentária, mas que são insígnias rituais, até objetos, que são objetos, por exemplo, de fundamento. Tá? Enfim. E aí o terceiro, nesse de prospectar as marcas, e aí a gente tem o embate, o paradoxo do que você define que a museologia tem que fazer e daquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, uma das evidências, uma das pistas essenciais desses objetos são as marcas de uso. Tá? Então, alguns objetos chegam completamente sem nenhuma marca, e os objetos chegam com vestígios de elementos orgânicos, sejam penas, sejam... Esse é um indicativo que até outro dia eu pensava que era um indicativo muito forte sobre se foi usado ou não. O indicativo foi usado, mas como eu não sou iniciado, tem muito segredo que eu não domino, nunca vou dominar, alguém vai chegar e me diz assim: estar limpo também não significa que não tenha sido um objeto sacralizado. Tá? Estar limpo também. Então, o índice e aí qual era o desafio? Esses objetos não podiam ir para a reserva técnica com os resíduos que tinham. Então, para minha sorte, a professora Graça que assumiu isso, essas peças chegaram ao museu às vésperas de ir para Portugal fazer um pós-doc sobre repatriamento. Fui lindo, achando que estava indo fazer a melhor coisa do mundo. 6 meses depois, eu digo assim: cacete, o que eu estou fazendo aqui em Portugal? Certo? Na minha reserva técnica tem um acervo fantástico sobre repatriamento. Então, esse é o segundo ponto, o segundo constrangimento. Constrangimento esse que vem, certo, aliado à questão da limitação de documentação,
Tá? Se havia uma documentação mais detalhada no Departamento de Polícia Técnica, eles nunca fizeram nenhuma ação para que a gente tivesse acesso. Tá? Ainda assim, nós tivemos equipes de bolsistas que fizeram todo um estudo, produziram uma documentação, mas que é limitada, porque é uma documentação que é gerada a partir do objeto por ele mesmo. Tá? Então, esse era o terceiro constrangimento. O terceiro desafio, na verdade, um outro desafio, o desafio relacionado com constrangimento era aumentar a capacidade informacional do acervo, tá? E para isso, ampliando os limites de interpretação. 2013, certo? Os outros constrangimentos e desafios virão na hora das perguntas. Em 2013, eu vou cumprir o prazo, me falta um minuto. Em 2013, há um divisor de águas nesse processo, que é a realização da terceira Bienal da Bahia, quando nós fomos procurados pelo Estado para expor o acervo, e era a decisão curatorial institucional, de que eu voltei do pós-doutorado, mas eu não voltei para a gestão do museu. Foi um golpe que eu dei com a professora Graça Teixeira, que achou que ia ficar só 21 anos, ela ficou 7. Tá? Eu voltei para a curadoria, mas não voltei para a gestão. E aí, nesse momento, ela me chama, porque ela estava sendo bombardeada pelo próprio Estado que queria expor. Era a decisão da curadoria, era a decisão da instituição, que a gente não vai expor esse objeto por expor, certo? Para novamente dar conta da curiosidade. Imagine o quanto de ameaças e malefícios e desaforos eu escuto ao longo desses anos, porque eu dou um acesso limitado a esse acervo. Só para provocar, só o começo, vou ser uma pessoa comportada, vou cumprir os 15 minutos, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Muito obrigado. Já chamo a próxima comunicadora, a Isa Filgueira Soares Gomes, que é coautora dessa comunicação, com a professora Sabrina Fernandes de Mello, Entre Foguetos e Memórias, a performatividade das brincadeiras populares do Centro Cultural São Francisco, é isso? Vou ler rapidamente. A Isa é arquiteta, urbanista, especialista em gestão e prática de obras de conservação e restauro do patrimônio cultural, discente do programa de artes visuais e graduanda do curso de bacharelado em artes visuais, e orientada pela professora Sabrina. Seja muito bem-vinda, 15 minutinhos. Bom dia, pessoal. Bom dia, eu vou tentar resumir esse trabalho, que é fruto da minha pesquisa. Sabrina me orienta, e eu estou na fase de encerramento da dissertação. Então eu vou tentar fazer um apanhado dessas várias camadas que eu venho buscando no acervo de arte popular do Centro Cultural São Francisco. Esse acervo tem origem na exposição Brasil Arte Popular Hoje, que é da museóloga Lélia Coelho Frota, e essa exposição está inserida no Centro Cultural São Francisco, um bem barroco que traz essa carga colonial muito forte. A exposição vai primeiro para a França e depois volta para o Brasil, vai para Brasília, vem para Brasília, e daqui de Brasília, do Museu de Arte, ela vai para João Pessoa. E lá também tem a exposição permanente de arte sacra, e aqui a exposição de arte popular.
mas ela chega nesse espaço de muitos conflitos e a visão curatorial também traz conflitos, que tem questões, mito das 3 raças, tem questão de autoria também. Lélia traz a ideia de aproximar sujeito de objeto, mas na etiqueta e na documentação tem muito de autor desconhecido, então são questões, tem outras questões também que não contempla também todos os vários artistas da Paraíba, está lá na Paraíba, mas não tem esse diálogo forte. Mas aí são várias linguagens dentro da exposição, dentro do acervo, carrancas, ex-votos, cordéis. Mas eu vou na questão da performance cultural, né, dos folguedos, um pouco de Lélia e das fontes coletadas, da presença do boi na exposição. E aí, nisso de perceber essa presença do boi, eu vou tentar entender esses folguedos, né, performances culturais. E aqui a capa do catálogo de 87 e primeiro, dentro desse processo de investigação, eu me choco com a quantidade de obras dentro da reserva técnica. E peças afro que estão há décadas dentro dessa reserva e só saíram no ano de 2021, no mês da consciência negra, e depois voltaram para a reserva técnica. E aí eu vou encontrar também registro dos folguedos nesse espaço. A reserva técnica, ela está dentro da torcineira do antigo convento, então tem muito um simbolismo de morte e sepultamento mesmo. E aí eu fico nessa necessidade de respiro, de encontrar vida. E aí eu vou abrindo as portas e janelas do antigo convento para ver de fato essas performances que estão acontecendo na rua, pulsando na rua. Eu vou fazer um paralelo das obras do acervo e os folguedos. E eu fico questionando que dentro da exposição não tem registro de folguedos da Paraíba, que ela vai contar do Bumba Meu Boi, do Maranhão, vou ver essa lacuna. Mas aí eu fico me questionando também se ter registrado os folguedos não mataria esses registros também, né, dentro da reserva técnica, enfim. E aí eu vou registrando. Eu gosto dessa imagem porque o guia, ele pega o boneco do Galante. Galante tem uma figura que está no cavalo marinho, no reisado,
no Boi de Reis, e aqui a figura que acontece na rua, né, que está viva e performa. Eu trago também o meu olhar, meu registro dessas brincadeiras. Aqui é o reisado de Isabelê, que traz mascarados, e aí tem um paralelo de obras que estão expostos. Aqui é um pouco da reserva técnica na Torre Cineira. O boi na rua, o jaraguá. E a questão mesmo é pensar nessa performance além desse espaço que congela, que engessa e que tem mil outras questões, mas é isso, sair dessa caixa, tentar sair, né? É isso. Mário Caio Oliveira, vídeo Arte 50 anos depois, obsolescência e remasterização. Mário é doutorando em Teoria e História da Arte pela Universidade de Brasília, pesquisando as relações entre as imagens e movimento e arte contemporânea em suas diversas formas de atuação. É também mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a dissertação Raimundo Colares, além das ultrapassagens. Mário, seja bem-vindo, fique à vontade. Olá. Primeiro, eu queria agradecer à organização, ao prazer e a pessoa de encontrar pessoalmente, né, que é sempre muito bom. Enfim, estou fazendo esse doutorado, um pouco sobre essa imagem de movimento que estou chamando, filmes, audiovisuais, dessas formas, instalações, né? Então, a apresentação que eu vou fazer agora quase uma anexo do que eu estou falando, mas tem a ver com o termo. Videoarte, 50 anos depois, obsolescência ou remasterização. Os 50 anos que eu estou pegando, tomando como referência, é o trabalho da Ana Lívia Cordeiro, M3X3, que ela desenvolveu de uma dança que tinha a expressão era passada para o computador, tanto para a câmera quanto para os coreógrafos, né? Os executores da performance, né? Um estudo que ela fazia no laboratório da Unicamp, né? Então é esse que eu estou tomando como marco inicial, só com uma questão referencial, assim. Tem outros pesquisadores, como por exemplo o Eduardo Cacchi, que aponta uma aparição do Flávio Carvalho em programas de televisão, 56, da Dona Carreira, como esse marco inicial da videoarte no Brasil, né? Mas o vídeo ele é fundado, ele é criado, né, a fita de vídeo, também em 56 na Califórnia, então é um pouco por aí, né? E a primeira utilização em larga escala no Brasil é aqui com a inauguração de Brasília, né? Então um pouco, por isso que eu estou só explicando um pouco o título, né? Mas o que eu queria falar é que os museus e instituições têm um papel fundamental no incentivo dessa produção, tanto do vídeo quanto dos filmes, né? Enfim. E aí, nesse sentido, acho que é importante destacar o MAN do Rio de Janeiro, que essa fundação é inspirada no MoMA de Nova York, né? Então já estava previsto e acontece a criação de uma cinemateca, né?
enfim, a segunda mais antiga do país, a primeira Cinemateca Paulista, né? Paulista não, brasileira, do Paulo Emílio, né? Mas eu acho que é importante que essa Cinemateca está dentro do museu, então tem essa integração, esse diálogo que é muito rico. Eu acho que talvez um exemplo muito bom disso, dessa integração de linguagem, é o comissionamento que a Cinemateca faz, do Código Alves Neto, para a Liga PAC, criar toda a vinheta de abertura. Então ela faz uma animação, uma brincadeira com as letras do Man, ainda pega um ungido da Vidas Secas, Ramon, da Vaca, então Man, uma coisa assim, né? Então, e aí eu acho que tem um papel institucional, e esse papel vai ser também muito importante na década de 70, que a gente vai falar um pouco mais na frente, no MAC USP, né, com a figura do Walter Zanini, incentivando muito a questão do vídeo, né? E aí fica uma questão muito marcada, tem uma questão da história da arte, da crítica, muito marcada pelo meio, né? É o vídeo, diferente do filme, e é um pouco isso que eu estou me questionando, né? Enfim, só uma questão bem técnica, bem rápida, né? Com as diferenças básicas. Uma, a película de filme é fotoquímica, a outra de vídeo é algo magnético, né? Enfim, ele é magnético, hoje é tudo digital, 0101, né? E isso varia na qualidade, no tempo, enfim, do registro do registro. Agora, como eu falei, elas não são efêmeras, né? Elas são uma forma de registro, então elas deveriam ser acessíveis ad eterno, talvez, né? Assim, não é uma coisa efêmera, não é uma coisa do momento, talvez uma performance, até é muito usado para registro de performance, né? E então, um pouco falando dessas questões, e aí, voltando um pouco do desenvolvimento da videoarte no Brasil, teve essa experiência inaugural da Ana Lívia, mas a partir de 74 que se desenvolve de uma forma mais forte, constante, muito em função de uma exposição que ia acontecer na Filadélfia, curada pela Suzane Delante, que ela contacta o Zanini para saber um pouco da produção do vídeo no Brasil, e aí a partir daí que surge, se estimula de forma mais perene. Em São Paulo, por questões técnicas, não se consegue produzir, e aí um grupo no Rio consegue acesso com um cineasta, o John Robert Zulay, que estava voltando de Nova York, trazendo equipamentos, enfim, tinha uma câmera super grande de filme, e se produz todo esse material. Enfim, só uma história, um contexto. Agora, e aí o Brasil tem uma participação muito interessante nessa amostra, e desses, vamos dizer, 5 artistas, a linha superior, todos os trabalhos estão disponíveis, são famosos, são mostrados diversas vezes, a escada da Ana Lívia, né, o verso do Luiz Machado. Agora, os de baixo, por algum motivo, enfim, ficaram efêmeros, não estão acessíveis, né? E é um pouco disso que a gente vai falar. O Antônio Dias, ele estava em Milão nessa época, ele faz como é que diz, a participação dele é direta com o ouvinte da curadora, e parece que o trabalho dele está depositado na Bienal de Veneza, na Biblioteca da Bienal de Veneza, mas ninguém sabe que estado, então eu investiguei, né? Você acha que a família rara, eles estavam procurando reaver isso. E o Ângelo Giacchino também está participando desse grupo, mas por algum motivo que me falha agora, eu estou tentando descobrir também, porque eu estou pesquisando nesse momento, ele não participa da amostra, né? E aí eu vou falar agora do Fernando Cocarelli. Fernando, enfim, curador, pesquisador, professor, né? Mas nessa época ele estava começando, ele era um artista, aluno ali do grupo da Anabela, né? E muito ligado às questões conceituais, e produz uma série de 5, 6 filmes que ele falou, e enfim, participam dessa mostra, que tá, sei lá, é uma mostra que tentava fazer o panorama mundial, desde John Jones, Bruce Nauman, e estavam incluídos brasileiros. Mas foi uma primeira tentativa de um mapeamento dessa produção que estava muito efervescente, né? E aí tem para essa imagem aqui, Your Time, que é esse vídeo, né, que ele queria mostrar essa questão do tempo, né? Eu até explico, não queria filmar o tempo do relógio, se eu ficasse 10 minutos filmando o relógio,
fosse meia-noite, se você estivesse assistindo às 9 horas, seria outro tempo, né? Então ele vai na questão do cronômetro, enfim, terremoto em Botafogo, eu acho que ele vai no terraço da casa dele, começa a tremer a câmera. Mas todos esses filmes que eu estou falando aqui, eles existem. Esse aqui é o único que, na verdade, eles existem, mas eles são acessíveis, eles estão depositados na Cinemateca do MAN, são fitas, aquelas fitas ali que não mais ou menos essas fitas ali. E no Brasil, hoje em dia, não existe equipamento, enfim, para ver e transcrever esses trabalhos. Então, um trabalho que deveria ser um registro, não um registro, seria obra, mas deveria ter uma longa duração, ele está inacessível, né? E o único jeito é ir para fora, mandar em laboratórios em outros lugares que, enfim, tem um custo alto. Ele está tentando fazer isso, mas, enfim, é uma série, tem esse paradoxo, né? O único filme disponível, que já é em outro formato dele é esse Chuva, que eu acho que eu não vou, eu posso passar depois, enfim, adianta aqui porque tem um tempo curto aqui, né? Então, a obsolescência do material, né, do meio, acabou de certa forma inviabilizando algo que não estava previsto, né? E aí agora eu vou falar da remasterização, que também é um outro problema. Talvez, isso aí eu não considero um problema, mas a história da arte e a crítica consideram um problema. Eu acho que é uma coisa que eu estou querendo pensar, né? Como eu falei, no final da década de 70, o Zanini incentiva bastante essa produção. No MAC-USP, ele cria um setor do vídeo, né? Adquire equipamento, que é comandado o setor era comandado pela Cacilda Teixeira da Costa. Ele adquire equipamento, dava cursos para os artistas, enfim, utilizarem esse material. E é uma experiência que dura, de certa forma, muito pouco, né? Dura cerca de um ano, né? Até 78, e depois ele sai e esse departamento é desmontado. Com isso, esses trabalhos que foram produzidos foram mostrados, eu acho, uma vez depois num evento no Museu da Imagem e do Som, que ele e o José Roberto Aguilar, enfim, organizaram encontros de vídeo e depois eles desapareceram, estavam dados como perdidos, né? E aí em 2013, a Cristina Freire, junto com a Regina Silveira, que a Regina Silveira atuou bastante, fez vários trabalhos nesse equipamento do MAC, recupera essas fitas que elas estavam catalogadas de forma errada, enfim, como não tem imagem, e é muito parecido com fita de áudio, eles catalogaram como se fosse áudio, então ninguém encontrava as imagens, né? E aí elas recuperam, e aí, através de uma ajuda do Montadas, na Espanha, conseguem remasterizar e transportar esse material para outros suportes, né? E aí agora, recentemente, o pesquisador Roberto Moreira, curador também, Roberto Moreira Cruz, faz uma pesquisa, um levantamento, faz uma pesquisa, todo um levantamento desse material, um inventário, descobre trabalhos que eram considerados desaparecidos, como alguns filmes do Aguilar, trabalhos que as pessoas nem lembravam, também da Carmela Gross, por exemplo, e enfim, como resultado que eu acho que é um pós-doc, ele faz uma exposição virtual, eu acho que também muito por conta da pandemia, né? E então, esse trabalho está acessível agora, né? Esses trabalhos estão na internet, então vocês podem ver toda a exposição, enfim, está lá. Então, eu acho que, na verdade, eu queria falar um pouco desse falso paradoxo que talvez na conservação e a curadoria, a discografia já resolveram, né? Essa transposição do meio, vamos dizer assim, né? De certa forma, você acaba alterando a fruição e as possibilidades de exibição da obra, né? Hoje em dia, eu posso acessar aqui com o meu celular e ficar vendo esses vídeos que, na questão da videoarte, eu sempre pensado na questão da televisão, da emissão da imagem, do cinema, da projeção, tem sempre uma questão que a história da arte fica debatendo, né? Mas eu acho que é o que a gente estava todo mundo falando aqui, o importante conservação é ter acesso, né? Porque você não faz uma remasterização, uma troca de suporte, acontece o problema que aconteceu com os trabalhos do Fernando, né? Você fica inacessível, né?
Então, eu acho que é um problema que eu acho que talvez o pessoal da conservação, da curadoria, já resolveu, mas eu acho que falta, enfim, eu estou me colocando aqui dentro da teoria da história, eu acho que a gente tem que resolver isso, né? E aí, nesse sentido, eu acho que não cabe mais fazer uma divisão pelo suporte e diferenciar uma história do vídeo diferente de uma história do filme, diferente do audiovisual. Por exemplo, ontem falaram do Frederico de Moraes, né, do Corpo à Terra. Ele foi muito importante, produziu uma série de audiovisuais nas propostas de nova crítica, e todos os audiovisuais hoje em dia não é nem apresentação de PowerPoint, é um filmezinho, né? Então, na verdade, é você ter acesso à obra e ao conteúdo, e não ao meio que ela, né, se ficar muito preso em categorização, acaba perdendo o acesso. Era isso que tinha para falar. Obrigado. Eu já convido a Raíssa e o Marcelo. Eu já, claro, agradeço enormemente. Acho que a gente tem aqui uma questão que atravessa todo mundo está partindo de acervos e problemas com esses acervos, literalmente da perspectiva da sua possibilidade, mas também da sua conservação e da maneira como isso pode ser mostrado. Eu vou fazer inicialmente perguntas, depois a gente abre para o público, né? Eu acho que a gente tem muita polêmica. Ninguém aqui pronunciou a polêmica, mas eu acho que é um ponto fundamental. Eu já começo com você, Marcelo. Acho que agora passou. Oi. Passou agora. Acho que ele tem que deixar um desligado. Deixar um desligado, ótimo, perfeito. Eu acho que a gente começa com primeiro, dando os parabéns por conta desses desafios, né? Quer dizer, silenciamento, apagamento, literalmente o problema de origem. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesse aspecto de como simultaneamente lidar com uma suposta ancestralidade, colocando no campo da suposição, né? E ao mesmo tempo também do rastro da violência desse processo, né? Quer dizer, no momento que você diz, olha, enquanto curador, eu tenho muito cuidado, porque eu tenho aqui o respeito a essas tradições, a essa ancestralidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar na violência em relação a essa cultura material, que é um registro de performatividade. Eu acho que esse é um pouco que eu gostaria de ouvir mais, que você nos falasse mais até da sua proposição curatorial em relação a esse material hoje, né? Que se pode, o que não se pode, da sua perspectiva, como alguém que trabalha e pesquisa há tantos anos sobre o tema. No caso da Raíssa, eu fiquei curioso com um ponto que vai ter nexo com o Marcelo, que é uma frase, uma passagem que você fala, eu conheço o seu trabalho, tem sido desenvolvido, inclusive com a generosidade de trazer ele dos nossos colóquios, né? Que é o fato de você dizer, olha, é uma coleção que sai em 2021 por um mês da consciência negra. É uma parte dele. E eu queria entender qual parte, por que ele passa a ser racializado, né? E por que não era racializado antes. E se é, eu quero entender melhor esse processo, né? Por que essa visibilidade é dada agora? Né? A gente só supõe, essa suposição não faz pesquisa, né? Eu suponho qual é o norte dessa questão. E para o Mário, talvez sejam duas questões que possam se desdobrar de fato, né? Primeiro, um pouco da sua impressão sobre esse material, tanto do que está no MAN quanto do que veio do oriundo do Mark.
do trabalho da Cacilda, e um pouco pensar que parte que eu considerava dessa produção de vídeo que se tornou pioneira estava muito baseada no corpo. Né? A gente tem uma produção que se volta para a lógica da corporeidade, quer dizer, de uma certa performação que atende prerrogativas do vídeo. E aí você termina a sua fala dizendo, olha, a categorização ela é simultaneamente perigosa e problemática, mas também é deliciosa, né? Porque eu fico imaginando que se a gente tivesse aqui com você, um historiador da arte voltado para a questão das novas tecnologias, como seria abordar esse vídeo fazendo um trabalho ao contrário, fazendo um trabalho de que ele seria agora um registro de uma performação. Né? Como um curador hoje pode alcançar esses vídeos e propor a performação ou a ativação. Né? Um pouco para a gente ver, criar um problema ao contrário, porque geralmente no campo da performance, a gente tem, da performatividade, a gente tem vídeo, né? Como um registro a princípio, né? Que pode ser artificado ou não. Mas agora você tem artistas que, na sua origem, estão trabalhando a questão da linguagem videográfica e muitos deles com o próprio corpo. Né? Só para usar nessa perspectiva de como as curadorias, até onde as curadorias poderiam ir nesse aspecto. Depois a gente passa para as questões. Pode usar isso. Vamos lá. Essa é uma questão central desse acervo, né? A questão da ancestralidade. E que, ao mesmo tempo, é complexa, porque se de um lado ela é potência, ela também é constrangimento, ela é também desafio. Por exemplo, essa foi uma primeira pergunta que se fazia lá com os curadores religiosos, que, por exemplo, eu acompanho muito o tom e a discussão que se faz com a coleção do Rio, que é um pouco diferente da nossa, que tem uma diferença, né? A nossa, durante muitos anos, a comunidade religiosa esteve preocupada com essa coleção. Quando, enfim, ela sai, esse movimento está um tanto quanto dormindo. Foi o Estado quem resolve. A do Rio, ela é fruto de um movimento potente, o Devolva Nosso Axé, que é um movimento com participação, com discussão. Então, assim, no caso do Rio, a comunidade está lá. A comunidade está lá na coleta, a comunidade está lá na ida, é feito um ritual no Museu da República. A nossa, a comunidade foi convidada e tudo. E aí a pergunta era o seguinte, o que fazer com esse acervo? Uma das questões era assim, é um acervo sagrado. E a pergunta, tem ou não tem axé? Tá? O axé ainda está lá? Tá? No Rio, essa questão do axé é muito forte. Eu outro dia estava vendo uma live em que alguém propunha, inclusive, uma curadoria diferenciada, inclusive com oferendas para as peças. Tá? Mãe Estela, ela foi pontual. Mãe Estela, essa sacerdotisa muito potente, falecida recentemente há algum tempo, infelizmente, ela dizia assim, olha, eu acho que o axé já foi embora. Aí vai ter toda uma discussão dentro das lideranças religiosas, o axé nunca morre, o axé nunca vai embora, não sei o que. A perspectiva dela é, essas peças maltratadas durante 40 anos, 50 anos, há 40 anos não come, há quantos anos? Tá? Mas isso é uma discussão, certo? Teológica, certo? Mas tem ou não tem axé? Tem um simbólico. Nós temos pedras, nós temos otais nesse acervo, que são pedras que crescem. Ah, a pedra cresce? Eu não tenho como provar que não cresce. Tá? São pedras que crescem, tá? E precisam ser cuidadas. Então, assim, essa é a primeira questão que torna esse nosso trabalho de curadoria extremamente, mas que ao mesmo tempo não é uma curadoria religiosa. A saída, aí é um pouco, eu podia falar aqui de outros constrangimentos, mas já partindo para o final da minha fala, primeiro é entender que são fragmentos. Tá? Para mim, é a grande saída para a curadoria, e quando eu começo a pensar nisso, é para qualquer acervo. Todo e qualquer acervo é fragmento das nossas performances culturais, eles são fragmentos de um conjunto de objetos. Então, de um lado, isso é um grande problema, ser fragmento, mas, por outro lado, é um alívio. Tá? É um alívio. E aí, um pouco dialogando, e aí pensando em fragmento, em certa medida, são corpos mortos. Né? São corpos mortos, e uma coisa que a gente precisa, e aí eu me coloco nisso, tratar, analisar, levar para o divã, essa ideia de que a nossa função no patrimônio é evitar a perda e o fim das coisas. Não, as coisas são perdidas e as coisas têm fins.
certo? Lamentaremos mais ou menos, como por exemplo, lamentável você não ter acesso a uma produção fílmica tão importante, mas faz parte do processo, tá? Devemos procurar soluções. E aí, como é que soluciona também? Pensar que efetivamente, no meu doutorado eu falo, tudo é mentira no museu, né? O prato não é prato, não tem a ver com o semióforo do planeta, tudo é mentira. A gente fica o tempo todo usando um monte de objeto, fragmento da realidade, fora da realidade, para provocar catarses, certo? Que são catarses que nos levam de volta para a realidade. Então, daí, eu acho que não há solução para a curadoria sem pensar em ficção. Tá? Eu não estou falando em inventar histórias, em ficção. Eu não tenho, por exemplo, e aí como criando narrativas poéticas. Eu não tenho, através do jornal, como dizer que o atabaque X que foi recolhido é um dos 5 atabaques que estão na minha coleção. Mas eu posso utilizar a narrativa jornalística sobre um atabaque X, tá, para reconstruir, certo, uma narrativa sobre o atabaque que eu tenho lá, como se ele fazia, inclusive, uma coisa performática de substituição. Para usar uma coisa, foi muito bom. Essa noite, uma das palavras que me acordou foi ativação, certo? Para ativar esses acervos, tá? E daí chegando, né, porque agora eu quero ser marciano, certo? É o seguinte, já há um grupo que pensa em cultura material e museus que pensa nisso. A performance é uma das grandes possibilidades que a gente tem de ativar acervos museológicos, seja qual for esse acervo. É isso. Não está ligado. Certo, vamos lá. Lélia, lá na exposição, peças afro, estão catalogadas lá e no Centro Cultural São Francisco já lida com conflitos, porque a gestão é realizada pela arquidiocese. Então, tem um choque aí. E aí, um gestor chega e diz, ó, retira essas peças e coloca na reserva técnica, porque não dialoga com a religião católica. Palavras de Deus. E aí vai para a reserva técnica e passa décadas, muda de gestão e fica, não, vamos voltar para a exposição e tal. Mas volta só um mês da consciência dele. E aí depois volta para a reserva técnica. E tem também a questão do acesso, que é bem delicada. Eles não deixam ver essa reserva. Eu espero. Depósito. Eu já fui lá, depósito. Reserva Saúde, Nome generoso. o nome é fofo. A gente tem muitas museólogas e museólogos aqui, a gente vamos falar de depósito, né? Porque tá bem distante, né? E aí, no depósito, na torre cineira, tem uma janela enorme lá, choveu, é isso. E aí eu vou lá dando o meu jeito, porque conheço o pessoal que trabalha com restauro lá e eles deixam que eu entre e pesquisa. Mas é uma coisa assim, muito delicada. É isso, vai ter... Não funciona, delicadeza. Alô, oi. Vou falar aqui. Enfim, a minha impressão sobre o acervo, da depósito, eu posso falar um pouco mais da Cinemateca do Mãe, enfim, porque foi um convívio mais próximo, né? É uma luta herculana, assim, né? Enfim,
Então, o museu, dentro da função, até se mudaram um pouco do museu agora, mas ainda fazem parte do museu. E é isso, né? Tipo, eles guardam coisas que eles não sabem em que estado estão, não tem como averiguar. Eu acho que é um pouco esse paradoxo, né? Eu citei o caso do Fernando, mas existem uma série de outros, né? Talvez mais ligado ao cinema mesmo, enfim, arquivos importantes, fitas de meia polegada, 1 polegada, enfim, não tem acesso. É um corredor enorme que eles mantêm dentro das estruturas, né? Mas ar-condicionado, aquelas coisas, né? Ninguém consegue ver, né? Agora, em relação a essa questão do corpo, sim, eu acho que isso é uma questão talvez muito da visual arte americana, né? Eu acho que tem a questão da Rosalind Krauss, que fala do narciso, né? Agora, eu me coloco um pouco a questão de se essa produção brasileira tornou-se pioneira, se ela reflete isso. Essa coisa, talvez, mais como o Thales, né, que apresentou o trabalho da Greta ontem, né? O Granato, em São Paulo, né? Eles estavam mais ligados com essa coisa da performática, né? Ele falou que a partir do, enfim, pelo que eu entendi, não sei se é isso mesmo, a partir de registros, de vídeos, de fotos, reativou a obra da Pinacoteca, né? Mas eu acredito que esse trabalho pioneiro, estou pensando aqui, é meio cômico, sei lá, a Anabela voltar a subir a escada, enfim, alguém pode, né? Ou enfim, o André Parente, que é filho da Letícia Parente, se pendurar no armário, pode, né? Também reativar essa obra como performance. Você como curador acha, a gente entende perfeitamente que essa é uma produção videográfica. E aí como categoria. Mas você terminou desafiando as lógicas da categorização. Sim. Então eu como curador posso pegar Letícia Parente, Anabela Geiger, Ives Machado e a partir desse vídeo propor a reperformação em outro corpo delegado? Eu acho que é uma questão que, enfim, não acredito que, eu acho um pouco a gente está falando dessa figura do artista e como ele pensa isso, né? Eu tento respeitar o artista, então se ele falar de uma forma mesmo, como é que é agora não vou lembrar o que ele falou, que aquele espelho de ontem, né, vai acabar sendo uma peça, é o parangolé, né? Como é que ninguém usa, é o bicho, né? Ninguém usa o parangolé, né? Raras pessoas têm a oportunidade de usar um parangolé, então é um pouco complicado. Enfim, eu acho que como curador, acho que tem que respeitar, eu vejo uma pessoa talvez até formalista, enfim, tem que respeitar a obra e o artista, né? Lógico que o artista não é Deus, mas a obra é o nosso contato, né? E aí, só quando cheguei aqui, eu falei com o Marcelo, você colocou, eu fiquei na dúvida, na relação da Bienal da Bahia, você falou que estava querendo mostrar, eu não entendi muito bem, acabou mostrando não, porque a Bienal da Bahia nasce de um trauma, né? Tem a primeira, a segunda e aí a terceira 30 anos, 40 anos depois, e eu acho que são um dos poucos casos na arte brasileira que trabalhos estão até hoje não foram devolvidos, né? De certa forma, a terceira Bienal, não sei se tratou tão bem, assim, queria saber um pouco da sua experiência sobre isso. Absolutamente. A terceira Bienal acabou dando uma viragem, porque quando eles nos procuraram para poder expor o acervo, que a gente não aceitou, e eu dei uma indicação e acabou, enfim, sendo seguida, de que eles fossem em busca do acervo que tinha ficado para trás. Do acervo que tinha ficado para trás. Exatamente, a primeira Bienal tem a figura da Lina Bobardi à frente, 64, ela acontece, depois vem 68, a de 68 ela é interrompida, tá? Ela é interrompida e aí, talvez eu tenha confundido as datas, não é? No contexto da ditadura, e em 2013 foi realizada a terceira Bienal, que era dialogando com as duas primeiras e que trabalhava com isso. Este contato com o acervo do museu acabou criando uma exposição chamada Arquivo Ficção, que era dialogando com esse acervo, e era sobre isso. Casava perfeitamente
tá, esse acervo com a ideia de violência sobre corpos e tudo mais. Para a gente, a viragem foi porque, ao fazer a visita, o chefe do departamento de polícia técnica me disse: tem uns documentos aí. Ele vem, tem essa imagem aí, vem com um carrinho do supermercado com 3 caixas de isopor, tá? Diz: tem coisas aí sobre o museu. O que é que tinha lá dentro? Coisas preciosas. Então, fragmentos de etiquetas, fragmentos do... Eu nunca visitei esse museu, era o museu mais visitado da cidade, até que foi fechado, tá? Ele tinha um valor agregado que ele ficava no departamento de polícia técnica, onde as pessoas iam fazer, fazer a carteira de identidade. Então, numa época em que ficava muito tempo na fila para fazer a carteira, todo mundo passava tempo indo visitar esse Museu dos Horrores. E aí tive acesso a esse acervo e permitiu exatamente, aí a gente tem a foto. Então, o carrinho foi exatamente o carrinho que trouxe fragmentos para pensar. E aí, nesse momento, a viragem na minha curadoria era: o acervo em si já não comunicava muita coisa, tá? O acervo, e por isso que eu chamo que o acervo é um documento da intolerância, mas, por mais duro que seja a ideia de que esse acervo é da violência policial, nem tudo efetivamente era, e isso não é menor, mas o mais, aí o carrinho, eu fotografei, e tem os documentos, eu acho o carrinho, e aí... não está projetando. Só a gente está vendo. Só a gente está vendo o carrinho, por isso que ninguém reagiu. Mas, gente, eu pensei que a imagem do carrinho ela era tão emblemática, que ficou todo mundo olhando assim para o carrinho. Eu fiquei em choque, eu digo assim, o carrinho deve ser a sensação... Deve ser a sensação de alguém que está numa performance, né? Que faz um gesto de ninguém, certo? Olha, não tá. E aí, do carrinho, eu parti para os outros objetos. Eu tive acesso ao restante do acervo. Esse acervo foi retrabalhado. Acho que o carrinho não quer aparecer. O carrinho não quer aparecer. Não era muita vontade do cara do departamento de polícia que ele surgisse. Aí esse carrinho tem coisas fantásticas, tipo assim, nesse carrinho eu tenho, por exemplo, um termo de doação de um feto, tá? Uma criança que tinha nascido no hospital da universidade, não era do Estado, no hospital do Estado, e há um documento lindo dos pais. Ele nasceu com uma deformação, ele tinha apenas nasceu e morreu, aliás não tem informação se ele chega a respirar, mas enfim, há o parto desse corpo, dessa criança, e ele tem um olho, ele tinha apenas um olho no centro da testa, tá? E vários outros problemas. O documento de doação é um documento de doação em prol da ciência, então as pessoas convencem a doar para o museu. Aí eu encontro no carrinho uma fotografia deste corpo dentro de um vaso conservado em fluido líquido e encontro a etiqueta monstro. Essa era a etiqueta que o Museu do Estado de Lima usava para descrever essa criança que, no meio de tanta dor, os pais doaram em nome da ciência para que estivesse no museu. Então, ela chamava monstros, era um cíclope, e por aí vai. Então, reforçou mais ainda, certo, essa minha aqui, sem considerar que não vai dar para construir nenhuma narrativa, e que nenhuma narrativa que a gente vai construir, certo, vai ser possível se a gente não assumir que a gente trabalha com fragmentos. Olha, esse não é o carrinho. E uma hora ele aparece, aí vocês vão ver o carrinho. E aí não é só o carrinho, também o tipo de acervo que eu encontrei. Eu cheguei a fazer uma instalação nessa Bienal, mas por briga com a curadora, nem sei se eu devia falar isso, a curadora, num determinado momento, a curadora geral, ela queria expor os corpos. E eu disse que a gente não ia expor os corpos. Tá? E aí eu não tinha autoridade sobre isso, mas eu tinha autoridade sobre o curador que estava trabalhando com isso há tanto tempo. Aí surge um pouco um ruído, tá? Eu continuei no processo e tudo mais, mas algumas coisas ficaram, certo? Começaram a ser. Foi feito um trabalho interessante, toda essa documentação hoje faz parte de um fundo do Arquivo Público do Estado, tá? Está tudo lá, sistematizado, classificado. Excelente. Nós temos
rapidamente, tudo muito rápido, a possibilidade de 3 perguntinhas. Quem gostaria? A gente pode negociar para 2. Tudo bem, uma? Eu posso fazer um comentário sobre o trabalho do Mário. Investigando performance, Mário, me parece que essa produção videográfica dos anos 70 também conta a história da performance dentro desses museus, como o MAC-USP e o MON Rio de Janeiro. Então é uma coisa que eu tenho bastante interesse, sobretudo porque muitas dessas performances são registradas, ainda que elas não tenham o intuito de ser performances, né, enquanto performance. Então, eu acho que isso que você está trazendo para a gente pode, de alguma forma, contribuir para a história da performance no Brasil. E eu tenho uma pergunta para o professor Marcelo sobre possíveis exposições dessa coleção. Quais seriam os possíveis caminhos para pensar uma exposição com essas peças? Se partiria da ideia realmente das batidas policiais, dessa performance da violência do Estado? Eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Há uma ideia curatorial para a exposição. Então, assim, primeiro delas é restituir a esses objetos, antes de qualquer coisa, o valor de arte sacra. Tá? Esse é um ponto essencial. Não há como repensar e reaprender. Por isso que a minha posição curatorial, certo, de só expor quando todo esse sistema, tá? São vários cantos, é uma única inicial, seria uma exposição no ano que vem, tá? Então, primeiro, devolver o status de arte sacra antes de qualquer coisa, tá? De pensar nessa exposição e ser tratada com a dignidade. Então, o módulo de apresentação dos objetos seria um módulo de apresentação desses objetos como arte sacra afro-brasileira. Ponto. Mas, voltando pela minha própria perspectiva de que a grande questão não é apenas o que já é muito grave, a origem do acervo, tá? Mas o contexto semântico, tá? E real, social do museu e da exposição onde ela estava. Então, assim, um módulo, por exemplo, um dos módulos também é exatamente apresentar o que era esse museu Estácio de Lima. Por exemplo, esses elementos que eu coloquei aqui, por exemplo, o termo de doação, a imagem do feto e a etiqueta não tem como ficar fora dessa exposição, tá? E um terceiro módulo da própria Delegacia de Polícia de Jogos e Costumes, gente, que chega a ser risível, porque quando eu passei a vida toda estudando isso, dizem assim, os terreiros de candomblé tinham que pedir autorização para funcionar, mas tudo, é uma delegacia de costumes, a gente está falando da década de 30, 40, a gente está falando de Estado Novo, a gente está falando de controle social, tudo era controlado. Era controlada a barraquinha da quermesse, tá? Era controlada, certo? Tem um samba de roda que eu só fui entender quando eu fui ler os livros de polícia, que é assim, o guarda civil não quer a roupa no quarador, tá? Qual o sentido? O guarda civil é essa figura dessa delegacia de jogos e costumes. Os caras, meu pai, jogava bola, meu pai era babeiro, era boleiro. Eu passei a minha infância ouvindo dizer da polícia que chegou e furou a bola. Os caras regulavam a hora do baba e onde pode ter bala. Tem coisa de um cara, um velhote que foi preso, ou pelo menos foi, porque estava nos barris, sentado na porta de casa, de pijama, jogando dominó com uma senhora. Tá? E aí vira assunto. Então, assim, em nenhum momento eu estou diminuindo o impacto, certo, da força policial sobre isso, mas também entender que é um fenômeno de tudo bem que, se a gente for parar para olhar o que é que está sendo, para além de todas as coisas, vigiado, também em relação a corpos negros. Quem está vendendo rolete de cana na feira, também é um corpo negro. Quem está jogando baba na rua, também é um corpo negro, certo? Também, mas é sobre tudo, porque é sempre as prostitutas e as mães de santo eram registradas, todo mundo. O cara foi preso porque estava fotografando na Barra sem autorização. Tem um documento que eu não consigo acessar, que são os códigos. Eles sempre falam, justificam, baseado nos códigos de conduta
da Delegacia de Polícia Técnica, de Polícia Civil, Delegacia de Jogos e Costumes. Até hoje eu não consegui acessar. Tenho fragmentos de pessoas que escrevem sobre isso, tá? Mas não consigo pegar. Então, eu não vejo mais posição, é por isso que ela é tão complexa, por isso que nós vamos mostrar que não tente atingir esses 3 lugares. O professor Marcelo, lembro da ativação, eu lembrei de perguntar para o Mário sobre essa questão, assim, quando eu lembrei também agora numa das aulas do professor Dionísio, lá muito tempo atrás eu estava tendo, há pouco tempo eu transferido o MAC para a nova sede, e eu escrevi um pouco sobre isso, sobre a questão da arte postal, daquele material todo que eles mantêm lá, e como colocar isso, fazer isso acessível. Então eu estava querendo ouvir de vocês sobre isso, como fazer a ativação disso, claro, eu tenho de exploração, muitas outras questões técnicas, mas assim, não entendo como fazer isso, porque no caso da Raíssa, ela trata de foguetes populares, ela consta aí a questão da harmonia, então como fazer essa ativação para fazer talvez uma aproximação dessas peças com o público, com a rua, da mesma maneira essa questão do acesso à justiça. Nessa questão dos foguetos, primeiro tentar trazer essas peças de volta do acervo agora, ou para a exposição, como é uma pergunta que eu faço também diante de tantos conflitos. E outra coisa se abrir, assim, o Centro Cultural se abrir para a participação dessas brincadeiras. Lá tem espaço para isso. O Reisado, o Cavalo Marinho se apresentar lá. Já se apresentou Ciranda, Corpo de Roda, eu já achei uma coisa nossa, né? Para eles eu acho que já foi, mas eu acho que se abrir para isso, sabe? Mas, não sei, muitos conflitos lá. Não, acho que no caso que eu estou estudando, degustando, eu acho que um ponto que vale a pena um pouco ressaltar, na hora que, no tempo que esses trabalhos foram feitos, a palavra performance não era tão usada, era uma questão mais de uma ação, uma questão de uma arte ambiental, e mesmo a questão da arte correia, meio arte, né? Eles tinham uma rede, realmente a rede ficava um pouco restrita aos artistas ali, né? Mas eles tinham exposições, né? E elas eram mostradas como objetos de exibição. Então, eu não acho que seja uma questão para esse tipo de trabalho assim. E ao mesmo tempo eu também não acho, considero um problema, acho agora que eu entendi a pergunta do Dionísio, desculpa, demorou a cair a ficha. Não considero um problema um curador, enfim, dentro dos limites, respeitando, eu acho que, enfim, projetar uma obra que é pensada em vídeo, acho que pelo contrário, ganha, né? Acho que fazer um trabalho desse numa sala escura, enfim, numa tela grande, traz um impacto que, não sei se o artista pensou ou não, talvez sim, talvez não, mas era o que era acessível naquele momento, né? Acho que esse é o ponto que acho fundamental, e a gente vai retomar um pouco da questão do LGPSIC, né? Da diversidade no tema, a gente vai fazer o que é possível. Acho que essa que é a questão. O vídeo foi bastante difundido porque era um equipamento acessível, né? O filme, Super 8, foi, então, acho que não tem uma questão do meio, acho que essa questão de categorização, ela vai vindo posterior à necessidade da instituição, né? Mas entendo e acho que tem que ter a guarda, pensar nas melhores condições, mas talvez a curadoria,
histórias e que possa tentar se livrar delas, né? A gente tenta guardar da melhor forma possível, mas a gente tenta se livrar também um pouco dessas categorias que engessam, né? É uma pergunta bem rápida, Mário. Para saber, eu entendo que você está fazendo essa pesquisa mais voltada para a Cinemateca do MAM, né? Mas eu queria saber se você já tem alguma coisa mapeado de coleções particulares, principalmente das coleções dos próprios artistas, né? Mas também de outros colecionadores que venham a comprar materiais, né, de videoarte. E aí eu pergunto isso porque recentemente a Pinacoteca comprou o vídeo da Letícia Parente, né, nessa mesma época. Então, só para saber se já tem algum mapeamento nesse sentido. Enfim, eu acho que muitos desses trabalhos se pensavam em vender, na verdade, né? Até quando falar, encontrou uma foto na pesquisa do departamento da Pinacoteca, do departamento do MAN, aquilo foi uma doação do artista, né, até para divulgar seu trabalho. Então, não se pensava nessa institucionalização da posteridade. Acho que isso vem um fenômeno e cada vez até mais mercadológico, enfim, penso até preocupante um pouco, né? Uma questão, mas isso é uma outra área. Em relação a... Então, esses acervos, acho que, pelo que eu saiba, enfim, um grande colecionador dessa época comprava trabalhos bem experimentais, era o Gilberto Chateaubriand, né? Mas eu, até onde eu sei, ele não comprou nenhum, assim, não investiguei isso. Esses acervos estão muitos em propriedade de artistas e também nas condições mais precárias possíveis, né? Enfim, não tem muito a ver, mas tem a ver, por exemplo, o Macalé, o Jardim Macalé, que é um músico, produziu uma série de Super 8, enfim, na época que o Hélio estava, o Hélio também estava, mas o Caetano estava em Londres, esse material estava depositado no projeto HO, quando teve incêndio, né? Então tem uma parte que foi digitalizada e uma parte que se perdeu, é uma pena, né? Então, assim, é um trabalho que é herculano, assim, a gente tem porque, sem importar, acho que todo mundo está ficando com fome, né, também. Tem a questão da Ancine, né? A Ancine que seria o órgão responsável por esse cuidado, né? Mas eu estava preocupado com o cinema tradicional, né? Você pensar que a Cinédia, a dona Alice Gonzaga, que, enfim, primeiro estúdio do Brasil, que tem dificuldade para manter o seu acervo, ela teve que fazer um leilão de fotos, não sei o que, para ela manter, é uma situação dramática, né? Então, é um material que, se não for cuidado agora, vai se perder. E aí, o que não era para ser efêmero, vai virar efêmero. E que vira arqueologia depois, do fragmento. A gente vai propondo os esquecimentos para futuras pesquisas, né? Em termos de políticas públicas, quero agradecer a Marcelo, a Maísa e a Mário, né? A gente retorna às 14 horas, né? Com mais uma mesa e um excelente almoço para todas nós.